boas-vindas ao professor João César de Castro Rocha, a todo o público da TV 247. É uma alegria recebê-lo mais uma vez para falar sobre um tema fundamental que é retórica do ódio, desinformação e democracia. João, muito obrigado por mais uma vez atender aqui o convite da TV 247. Imagina, Leonardo, é um prazer, como sempre, falar com você e com todos e todas que nos assistem. João, nessa semana, antes, só fazendo um alerta aqui para o público, é uma entrevista gravada, então peço a todos aqui que não mandem superchats, porque a gente não vai poder interagir diretamente. João, essa semana teve uma notícia que me deixou muito feliz, especialmente, e acho que toda a comunidade também, que é o fato de você ter sido convidado para integrar o grupo de trabalho sobre desinformação, retórica do ódio, discurso do ódio. É um grupo amplo, com muitas lideranças da sociedade, mas você é uma referência nesse tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse grupo e o que ele pode oferecer à sociedade brasileira. Obrigado, Leonardo. Eu também fiquei muito feliz. E olha, aproveito para lhe dizer que é cada vez mais frequente, quando eu caminho aqui no Rio de Janeiro, eu estou sempre caminhando muito, é cada vez mais frequente as pessoas me param e dizem: professor João César? Eu digo: sim, assisto sempre o senhor na TV 247. Então a repercussão de vocês é muito bacana. Leonardo, eu fiquei muito feliz. Eu considero uma grande honra ter recebido esse convite do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o intelectual Silvio Almeida, que eu respeito muito. É um grupo coordenado pela ex-deputada federal Manuela Dávila, uma política jovem de grande importância e que, como poucos no Brasil, sofreram com ataques de difamação, com a máquina de ódio, que não é apenas bolsonarista, mas que no bolsonarismo chegou ao seu apogeu. E o grupo é composto por pessoas que eu acompanho e admiro muito. É uma grande honra e uma grande alegria poder colaborar para esse tema fundamental, Leonardo. E algo que tem me deixado entusiasmado é que hoje no mundo cada vez mais se compreende da maneira a mais cristalina possível. Ou nós encontramos uma forma de combater a máquina de desinformação, que muitas vezes, Leonardo, encontra-se também nos veículos da mídia tradicional. Esse é o ponto essencial que eu quero chegar com você mais adiante. Mas enfim. Perfeito. Ou nós encontramos uma forma de realmente combater a desinformação, ou nós encontramos uma forma de, preservando a indispensável liberdade de expressão, combater, no entanto, fake news, que são disparadas com intenção deliberada de, produzir difamação e destruição de personalidade, 2, de obter ganho político e monetização através da radicalização do discurso, ou nós encontramos uma forma de combater essa autêntica máquina de produção de fake news, ou não haverá nenhuma democracia no planeta Terra, não é apenas no Brasil. O problema não é mais brasileiro, é um problema transnacional e parece que hoje todos começam a se dar conta da gravidade do problema. Algo que nas nossas conversas aqui, Leonardo, desde 2019 eu chamo a atenção. João, só para deixar claro, esse é um grupo de trabalho voluntário, né? As pessoas não serão... Isso, não. Nenhum de nós receberá um centavo. É um trabalho completamente voluntário, é uma tarefa cívica de colaboração para a restauração definitiva da democracia e da sanidade mental no espaço público brasileiro. Hoje mesmo, Leonardo, aconteceu algo muito interessante. A deputada federal Carla Zambelli, que é uma usina de fake news, publicou uma foto antiga do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como se fosse uma foto tirada durante o carnaval. A foto tem anos. De maneira deliberada, ela publicou a foto para gerar uma fake news e assim difamar o prefeito Eduardo Paes. Eu tomei uma iniciativa, Leonardo, ousada. Eu entrei na postagem do prefeito e escrevi assim: prefeito, o senhor me permite uma sugestão? Como eu sempre faço educadamente, disse. A deputada, e marquei a deputada, porque tem que marcar mesmo, a pessoa tem que saber que nós sabemos do que está acontecendo. Eu disse: a deputada Carla Zambelli produziu esta fake news consciente do que estava fazendo, com a intenção de difamar a sua imagem. Aí eu continuei: o senhor, como homem público, não basta que faça uma nota de repúdio. É muito importante que o senhor processe a deputada, caso contrário, os bolsonaristas não pararão. Há mais ou menos 10 minutos atrás, o prefeito gentilmente me respondeu dizendo: será, ou seja, a deputada Carla Zambelli será processada pelo prefeito Eduardo Paes. Ou nós encontramos, Leonardo, uma forma ativa de reação
de não reverberar o que a extrema-direita faz, mas de responsabilizar os produtores de fake news, nós não daremos conta de evitar o retorno da extrema-direita. É isso. É interessante. A Carla Zambelli publicou, então, no dia 23 de fevereiro, às 8h58 da manhã, uma foto antiga do Eduardo Paes com o Sérgio Cabral. Isso. No tempo em que eles eram aliados políticos e o Eduardo Paes não era obrigado a saber das questões relacionadas ao Cabral, né? Claro. Aí eu fiz essa postagem. Olha, eu vou ler aqui a minha postagem, então, como a gente sempre faz, porque nós não somos bolsonaristas, nós trabalhamos com dados. Eu escrevi: prefeito, permite uma sugestão? A deputada Zambelli, 2210, difundiu esta fake news consciente do que fazia e com intenção de difamar sua imagem. Não basta uma postagem de repúdio. Como um homem público, o senhor deve processar quem assim se comporta. Ou os bolsonaristas não pararão. Ele gentilmente me respondeu dizendo que ela será processada. Isso é indispensável. Nós não podemos continuar aceitando um espaço público no qual os bolsonaristas, como Carla Zambelli, Bia Kicis, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, eles transformam a vida pública brasileira numa autêntica Casa Verde do Machado de Assis, que era o hospício em que o Simão Bacamarte internava todas as pessoas. Os bolsonaristas querem transformar o Brasil numa Casa Verde. Nós não permitiremos. Mas aí a gente está num campo que é interessante esse exemplo. Esse exemplo é muito ilustrativo. Por quê? Porque a Carla Zambelli ela pode ser processada, ela pode dizer num processo que ela se enganou, né? Ela pode dizer, achei que a foto era recente. E o juiz pode condenar ou inocentar. Até aí, isso não está envolvendo nenhuma regulação sobre retórica do ódio, enfim, fake news, desinformação. Isso está no âmbito da liberdade de expressão. Ela usou mal a sua liberdade de expressão, será processada e provavelmente será condenada. Mas tudo isso já não está amparado pelo sistema vigente que a gente tem hoje? Muito excelente pergunta, Leonardo. Muito importante. Esse ponto é fundamental. Nenhum de nós tem a resposta, mas um grupo de trabalho como este, que o ministro Silvio Almeida teve a sensibilidade de criar, pode pelo menos sugerir pautas que podem gerar políticas públicas. Veja, a legislação eleitoral, penal e civil brasileira são legislações analógicas, como não poderia deixar de ser, porque pertence a um tempo que era um tempo analógico. Na celeridade do mundo digital, do tamanho da repercussão que uma fake news de uma deputada pode gerar, no prejuízo político que isso pode causar à vida de uma pessoa. Veja, o atual presidente Lula, Leonardo, ele ficou 580 dias preso devido a uma sucessão de fake news. Quem é que devolve para uma pessoa 580 dias de vida? Há pessoas que, quando são assediadas e sofrem esse autêntico tsunami de fake news e de difamação, há pessoas que tiram a própria vida. Leonardo, o ex-reitor... Eu sempre, quando posso, eu faço homenagem ao cancelheiro, ao ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Um homem que, porque uma delegada da Polícia Federal... Como é o nome dela, Leonardo? É Macarena, não é? Érica Marena. Érica Marena. Érica Marena, viciada em holofote, sem jamais ter intimado o ex-reitor, realizou uma condução coercitiva abusiva. Ele ficou preso em condições desumanas, foi humilhado na prisão, foi proibido de voltar à universidade. Um homem honrado, honesto, um homem que, como eu, dedicou toda a vida à universidade pública. Por exemplo, foi muito bom você ter mencionado essa questão, Leonardo. Todos nós que participaremos e daremos o melhor que temos para este grupo, não ganharemos um centavo, somos todos voluntários. E é muito importante que assim seja. Somos voluntários porque somos dedicados à universidade pública. É um privilégio e um prazer participar de um grupo deste. A simples participação já é remuneração suficiente. Você retira do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina um homem honrado, um homem probo, você retira a possibilidade de entrar na universidade. Leonardo, olha a violência. Ele foi proibido de colocar os pés no campus da universidade da qual ele era reitor. Este homem vai ao cinema, assiste o filme
que glorificava a Polícia Federal, que glorificava a delegada Érica Marena. Ele acha que nunca mais ele recuperará a sua honra. Este homem decide entre uma vida sem honra e retirar a própria vida, ele decide retirar a própria vida como o último protesto que ele pode fazer. Leonardo, olha a consequência. Então, ou nós encontramos uma forma de regular esse universo digital, porque uma coisa muito importante, Leonardo, as pessoas dizem assim, não, mas a regulação das mídias representa uma forma de cerceamento à liberdade de expressão. Leonardo, as mídias, as grandes plataformas já são reguladas. As grandes plataformas são reguladas pelas big techs através de algoritmos. Só que a lógica dos algoritmos é mantida em segredo. O governo brasileiro, por exemplo, ele não pode gastar um centavo. O Palácio do Planalto não pode comprar um móvel ou uma provisão de papel higiênico sem que nós saibamos. Porque pela lei da transparência, nós podemos controlar o gasto público. Quem controla o algoritmo das big techs? Elas se recusam a revelar qual. Os bolsonaristas desesperados não pediam que já havia sido revelado, o código-fonte, que já havia sido revelado. Por que não pedem a lógica dos algoritmos das plataformas? Portanto, as plataformas já são, em alguma medida, controladas pelas big techs. O que nós precisamos, no mundo inteiro, não é só no Brasil, Leonardo, no mundo inteiro, nós precisamos de alguma forma de controle, sobretudo de quem utiliza as plataformas para monetizar através da radicalização no discurso político. E veja, o que aconteceu este final de semana, que é algo tão chocante, 2 pessoas, 2 bolsonaristas, vão a um bar jogar sinuca, perdem 2 jogos. Como acontece numa situação dessa, os que ganharam fazem troça, dizem, vocês não jogam bem. Leonardo, eles voltam com uma escopeta, com um revólver, colocam 7 pessoas contra a parede, matam o pai de uma menina de 12 anos com escopeta. A menina consegue fugir. O homem acerta uma menina de 12 anos pelas costas e mata essa menina. Leonardo, isto não seria possível. E aqui é preciso dizê-lo com coragem. Isto não seria possível sem Jair Messias Bolsonaro. Isto não seria possível sem a retórica do ódio. E algo que eu gostaria muito de conversar com você, Leonardo, é uma diferença que eu tenho proposto entre discurso de ódio e retórica do ódio. Creio que isso pode ser um pulo do gato para que nós consigamos principiar uma regulação. Vamos falar sobre isso, então. Eu vou te pedir exatamente, João, e é importante você ter trazido o caso da tragédia de Sinop, porque claramente, quer dizer, lembra muito, inclusive, o assassinato do Marcelo Arruda. Isso. Né, em que uma pessoa, com a mente contaminada por essa retórica, vai lá, invade uma festa de aniversário e mata uma pessoa. Isso. E estraga a sua própria vida também. No caso da chacina de Sinop, um dos assassinos morreu em confronto com a polícia e o outro já foi preso. Eu queria te pedir para falar conceitualmente o que é, na sua opinião, discurso de ódio e qual é a diferença entre discurso de ódio e retórica do ódio. Obrigado, Leonardo. Esse é o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos e já tive a oportunidade de apresentar no Brasil e fora do Brasil. Vamos lá, é uma proposta. A Organização das Nações Unidas já publicou pelo menos 2 documentos fundamentais de propor uma estratégia de combate à disseminação do discurso de ódio. Sempre houve discurso de ódio, Leonardo, mas com as redes sociais, com o efeito de contágio e com o efeito de manada produzido pelas redes sociais, é uma epidemia. O discurso de ódio hoje no mundo tem um caráter epidêmico. Pois bem, mas qual é o problema? Nos dois textos principais que a Organização das Nações Unidas produziram, há uma pergunta, que é a pergunta necessária. O que é discurso de ódio? E o documento oficial das Nações Unidas responde com a máxima honestidade intelectual. Diz, não existe uma definição jurídica consensual para discurso de ódio. O conceito é controverso e sujeito a polêmicas. Por que sujeito a polêmicas, Leonardo? Porque, como você disse muito bem, a provável defesa da Carla Zambelli
eu não sabia, eu não tive a intenção e a minha liberdade de expressão. Então, o discurso de ódio me lembra muito uma famosa passagem da cultura ocidental. Nas Confissões, num certo momento, o Santo Agostinho se pergunta o que é o tempo. E ele fala assim: se não me pergunto o que é o tempo, com certeza sei dizê-lo. Mas se me pedem para defini-lo, já não tenho palavras. O discurso de ódio, Leonardo, é a mesma coisa. Quando nós somos expostos ou testemunhamos a explosão do discurso de ódio, de imediato nós reconhecemos e nos indignamos e reagimos de acordo com a situação e com as nossas respectivas personalidades. Mas se nos perguntarem, defina discurso de ódio de maneira precisa, de modo tal que seja possível puni-lo. Ninguém até hoje conseguiu definir discurso de ódio de uma forma consensual no mundo inteiro. E isso é um problema grave, Leonardo, porque no famoso conceito latino, se você não tem crime, se você não tem lei, você não tem crime. E se você não tem crime, você não pode aplicar pena. Agora, você só pode ter lei tipificando o discurso de ódio se houver uma definição que todos aceitem. Então, esse é um problema sério. Eu diria que hoje é o maior problema para a criação de uma política pública de combate à desinformação e à máquina de ódio, para usar a expressão da Patrícia Campos Melo, nesse livro muito importante que ela escreveu. Qual é a minha proposta, então, Leonardo? É a seguinte: eu proponho que discurso de ódio é apenas a ponta do iceberg. Discurso de ódio é a explosão de uma tensão acumulada, e acumulada muitas vezes de forma inconsciente. Nós todos conhecemos pessoas, Leonardo, que em certas situações têm explosões que levam a discurso de ódio. E nós nos surpreendemos, nós dizemos, jamais imaginei que esta pessoa diria isto. Então, o discurso de ódio, eu proponho, é a explosão, é o inconsciente que vem à superfície e revela o que no fundo a pessoa pensa, o que no fundo ela crê. Mas é a ponta do iceberg, apenas, Leonardo. E nós não podemos nos concentrar na ponta do iceberg, porque nós nunca teremos uma definição única do que é discurso de ódio. Porque se é uma explosão inconsciente, se é algo que aparece e você não controla, não será o mesmo para todas as pessoas. Se não é o mesmo para todas as pessoas, não há lei possível. Minha proposta: eu estou negando a existência de discurso de ódio? É óbvio que não. Eu estou apenas dizendo que o discurso de ódio é a ponta do iceberg. É o momento em que tudo foge ao controle. O que vem antes? Aí eu proponho, Leonardo, o que vem antes é a retórica do ódio. E a retórica do ódio, Leonardo, nós podemos combatê-la desde o princípio. Vou dizer como. Quer dizer, por que é uma retórica? Isso é bem importante, porque nós esquecemos, depois da explosão do romantismo no século XVIII e XIX, da primeira experiência da democracia ateniense, século V a.C., até o século XVIII, a cultura ocidental ela era fundamentalmente dominada pela arte retórica. Arte é uma palavra importante, que, na verdade, é a tradução do latim de uma palavra grega. Em latim, se diz ars, A-R-S, que é uma tradução do grego techne, de onde vem a palavra técnica, tecnologia. Arte, no sentido tradicional do termo, quer dizer modo de fazer alguma coisa, maneira eficiente de obter um resultado. Isso era uma arte. A arte retórica era a arte da palavra, era a arte do bem-dizer, mas o bem-dizer da retórica nada tem a ver com falar bonito. O bem-dizer é usar um discurso de maneira adequada para um público determinado a fim de produzir um sentimento específico. Então, se é um público pequeno, eu não levanto a voz para criar intimidade. Se eu falo para 500 pessoas, eu gesticulo, eu faço um gesto inesperado, eu falo alto para prender a atenção das pessoas. Se o que eu pretendo produzir é ódio, há estratégias retóricas para produzir ódio. Você começa a vilipendiar e a difamar uma pessoa. Passo seguinte, você desumaniza a pessoa que foi ridicularizada e que foi vilipendiada pouco a pouco. Quando você consegue desumanizar a pessoa, você vai para o passo final. É possível eliminá-la. É um passo a passo. Exatamente. Deixa eu te perguntar, então, uma coisa para entrar num caso concreto, para a gente chegar e aprofundar essa reflexão. Na sua opinião, por exemplo, a palavra petralha constitui retórica do ódio?
Ótimo, ótimo, Leonardo. Muito bom, exatamente. E olha, é uma palavra criada por Reinaldo Azevedo. Não é uma palavra criada pelo Bolsonaro. A palavra petralha, o conceito de petralha, é um conceito criado pelo Reinaldo Azevedo, que agora reviu suas posições, o que é ótimo. Exatamente, Leonardo, veja. Então vamos lá. Ótimo, muito bom exemplo. Então vou aproveitar o seu exemplo, vou remontar o exemplo e eu vou mostrar como o assassinato do Marcelo Arruda e o terrível acontecimento de Sinop começa lá atrás. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Estratégia de campanha de Jair Messias Bolsonaro. Em 2011, quando a Comissão Nacional da Verdade começa os seus trabalhos, Jair Messias Bolsonaro se oferece como a nêmesis da Comissão Nacional da Verdade e a antípoda da então presidente Dilma Rousseff, ex-guerrilheira, ele ex-militar. E ele defende a comissão, ele defende a ditadura na Comissão Nacional da Verdade e incorpora o discurso de que comunista com comunista não se conversa, com esquerdista não tem diálogo. Por quê? Porque eles são intrinsecamente maus. Você continua a campanha do Bolsonaro até chegar a 2018 e esse discurso apenas se torna cada vez mais radical. Ele diz no Acre, é preciso fuzilar a petralhada, manda todos para a Venezuela. Ele pega o microfone, finge que é uma arma e grita, vamos fuzilar a petralhada. Na mesma época, ele faz um discurso e ele diz o seguinte, isso tem tudo no YouTube, ele faz um discurso e diz, as minorias precisam se adaptar ou desaparecer. Leonardo, olha o verbo. As minorias precisam se adaptar ou desaparecer. Na campanha de 2022, ele voltou ao vocabulário do Orville e da ditadura militar. Ele disse, o nosso inimigo não é externo, o nosso inimigo é interno. E na campanha de 2022, ele utilizou, sem nenhum pudor, o discurso anticomunista mais bolorento possível. Os comunistas são maus, os esquerdistas são perversos, nós somos pessoas sem moral, nós queremos destruir a família, etc, etc, etc. Agora, Leonardo, olha o escândalo. Veja a importância do grupo criado pelo ministro Silvio Almeida. Veja, 3 de outubro de 2022, o Lula quase ganha no primeiro turno e está à frente de Jair Messias Bolsonaro em 6 milhões de votos. Dia 30 de outubro, 3 semanas depois, o Bolsonaro diminuiu a diferença em 4 milhões. Como ele conseguiu fazê-lo? Tivemos algumas conversas aqui, Leonardo. Conseguiu fazê-lo através de uma campanha sistemática de desinformação, de destruição de personalidades e de estigmatização radical do outro. O que aconteceu nos grupos que eu participo, que eu mandei para você muito material, Leonardo. Por exemplo, entre certas igrejas evangélicas, a figura do Lula, e até houve um vídeo, Leonardo, que eu mandei para você e que nós decidimos não mostrá-lo, em que o vídeo terminava com a figura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a encarnação do demônio. Então, quando esse discurso, durante anos, esse discurso é transmitido numa cadeia sistemática de desinformação, o resultado é que você está num churrasco e você sabe por alguém que há uma festa na qual um conhecido seu está realizando a sua festa de aniversário num local fechado, não num espaço público, num salão fechado. E você vai para esta festa com a sua esposa e uma criança recém-nascida no banco de trás e você vai disposto a matar as pessoas. Agora, em Sinop, 2 homens, certamente absolutamente embriagados pela retórica do ódio, porque perdem 2 partidas de sinuca. Leonardo, todos nós já perdemos uma pelada, já perdemos um jogo de baralhos, um jogo de cartas, já perdemos um jogo de sinuca com amigos. É natural que as pessoas digam, você não joga nada, você é um perna de pau, você vai perder sempre. Qual é a reação desses 2 senhores que são bolsonaristas e caques? Eles voltam. O sujeito coloca 7 pessoas na parede, monta um paredão real. O outro volta com uma escopeta. Ele assassina as pessoas em sangue frio.
Isso só é possível porque, neste momento, é a explosão do discurso do ódio. Mas o discurso de ódio só pode explodir porque antes houve uma pedagogia do mal. A pedagogia do mal é a retórica do ódio. Podemos combatê-la? Podemos, Leonardo. Posso dar um exemplo? Ou estou falando muito? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pode continuar. Exemplo. O que nós temos que fazer, temos que começar agora. Então, exemplo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na década de 90, num programa político que acontecia no Rio de Janeiro, numa entrevista que também se encontra no YouTube, declarou: Jair era o nome do entrevistador. Você sabe que eu sou a favor da tortura. E bate na mesa, orgulhoso da sua declaração. Admirador do mais abjeto torturador da história brasileira, junto com Filinto Miller, Carlos Alberto Brilhante Ustra. E diz: o mal da ditadura militar é que matou pouca gente. Nós precisamos matar pelo menos 30 mil. E precisamos começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O jornalista político, chocado, disse como? Achando que era uma brincadeira de mau gosto. Ele repetiu: este senhor, lá na década de 90, deveria ter tido os seus direitos políticos cassados, deveria ter se tornado inelegível, no mínimo por 8 anos, teria sido a única forma de pedagogicamente deixar claro que uma democracia não é casa da mãe Joana. Uma democracia que não sabe se defender não merece existir. Quando este mesmo senhor, durante toda a sua vida parlamentar, este senhor baseou toda a sua vida parlamentar em difundir desinformação e retórica do ódio. Nunca foi parado. Seguiu até a presidência da República. Houve um momento em que ele poderia ter sido parado, quando, num salão verde da Câmara dos Deputados, onde os deputados transitam e dão entrevistas, ele praticamente agrediu fisicamente a deputada federal Maria do Rosário, chegou a empurrá-la e disse que ela não seria... Eu não vou repetir o que ele disse, a deputada não merece, todo mundo sabe. Ele voltou ao plenário, chamou a deputada e disse: vem escutar, e repetiu o absurdo, abjeto do que ele disse. Ele foi levado a Conselho de Ética, foi levado ao Supremo Tribunal Federal e uma turma, em decisão dividida, permitiu que ele se tornasse elegível. O voto foi 3-2. O voto final, o voto de Minerva, para a sua elegibilidade, foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer com isso, Leonardo, para completar o raciocínio? Que é preciso dizê-lo com coragem. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, nós, como pessoas dedicadas ao Brasil que participam do espaço público, nós precisamos dizer: deputados como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Carla Zambelli, pela difusão indiscriminada de fake news, com a intenção deliberada de produzir um sistema de desinformação que produz o que eu tenho chamado de dissonância cognitiva coletiva, que transforma o Brasil numa gigantesca Casa Verde de Machado de Assis. Estes deputados e estas deputadas precisam ser parados. Nós não podemos esperar que se tornem prefeitos, governadores e candidatos à presidência. Se você pretende participar da democracia brasileira, se você pretende angariar votos, e é legítimo que você seja de direita, é legítimo que você seja de centro, é legítimo que você seja liberal, é legítimo que você crê que Bolsonaro é a melhor opção, é legítimo. Não é legítimo que você use o seu mandato, que você use as redes sociais para espalhar desinformação de forma a produzir o absurdo que nós vimos no Brasil. Do dia 4 de novembro ao 8 de janeiro, um número variável, mas aproximadamente entre 40 a 50 mil pessoas nas ruas, pedindo alienígenas para manterem Bolsonaro no poder e pedindo os militares para fazer ditadura. Essas pessoas não estariam nas ruas sem deputados e políticos como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Carla Zambelli. Passou da hora da democracia brasileira se defender com vigor. Não, é importante o que você fala, e essa colocação em relação aos deputados, você mesmo já trouxe aqui o exemplo da Carla Zambelli, mas eu queria voltar ao tema da palavra petralha. Você falou, então, que a palavra petralha constitui, então, a preparação, né, para essa explosão de ódio, ela faz parte dessa pedagogia do mal. Isso. Mas vamos imaginar
que hoje, que essa palavra estivesse sendo criada hoje, depois de um grupo de trabalho já constituído. Aí ela circularia na imprensa, algumas pessoas achariam engraçado, compartilhariam nas redes sociais, e um comitê público diz, não, isso aí é discurso de ódio. Naturalmente, as pessoas dizem, não, mas peraí, isso é minha liberdade de expressão, né? Como é que você acha que, na prática, vai se confrontar essa? Porque, por exemplo, até hoje, essa palavra circula, né? Você disse recentemente, o próprio Jair Bolsonaro usou quando falava em fuzilar a petralhada. Muitas pessoas, a dissonância cognitiva é tão grande, só para trazer mais um exemplo recente, 2 jornalistas do estado de São Paulo foram agredidos em São Sebastião e chamados de comunistas, porque a preparação foi longa, né? Como é que você acha que o trabalho desse grupo de trabalho, desse GT, né, governamental, vai se confrontar na prática com a discussão sobre liberdade de expressão? Ontem, uma emissora de televisão comercial, corporativa, dizia justamente isso, quer dizer, que esse grupo faz parte da tentativa de se criar o Ministério da Informação, o Ministério da Verdade, para controlar a circulação de informação. Isso. Não, de jeito nenhum. O meu entendimento, pelo convite que eu recebi e pelo decreto que foi publicado, que saiu ontem, o meu entendimento é que a nossa tarefa é de produzir documentos, propor reflexões, levantar discussões no espaço público. A função do grupo não é... Nós não somos donos da verdade. Nenhum de nós possui a resposta para esta questão, porque, Leonardo, vou repetir. A questão que agora nos reúne nesta conversa de hoje é a questão mais importante do século XXI. Não existe nenhuma outra que se compare em termos de importância. Ou nós encontramos formas para lidar com esta questão, ou em 20 anos não haverá democracia alguma na face da Terra. Não é só no Brasil. Então, mas nenhum de nós tem a resposta. O assunto é muito mais complexo do que um único grupo, uma única pessoa podem resolver. Mas nós podemos gerar consciência, produzir debates e, pelo menos, pautar o espaço público para discussões de grande importância, de maneira bem concreta. A minha intuição é que nós precisamos, de maneira sistemática, fora de períodos eleitorais, nós precisamos começar a isolar os extremistas nas suas bolhas. Não mais, por exemplo, nos deixar levar pela indignação e reproduzir um vídeo ou reproduzir um post para então contestá-lo. Quando nós fazemos isto, involuntariamente nós levamos esta desinformação para fora de sua bolha. E como o tempo do universo digital é um tempo célere, muito rápido, o tempo todo correndo, o simples fato de você difundir na sua rede, a pessoa muitas vezes passa rapidamente e crê que você está endossando. Então, em primeiro lugar, fora dos períodos eleitorais, porque em períodos eleitorais o combate é necessário. Nos períodos eleitorais não há como fingir que eles não existem. Eles existem, são de carne e osso, tem muitos robôs, tem muito mais financiamento do que todo o campo progressista reunido, não nos enganemos, eles têm muito mais dinheiro do que todos os canais independentes do campo progressista jamais verão. Então, nós não em períodos eleitorais, não podemos fingir que não existem. Fora dos períodos eleitorais, ignorá-los. Agora, ignorá-los no que se refere a produzir conteúdo a partir deles ou a reverberar o conteúdo que eles produziram. Mas o Estado brasileiro, município, Estado, federação, mas, sobretudo, o governo federal, precisa ter, de maneira a mais democrática e transparente possível, precisa ter um corpo de advogados e de advogadas muito bem instruído, antenado com as últimas novidades do universo digital, e é preciso que, sistematicamente, essas pessoas sejam chamadas à sua responsabilidade. Você pode afirmar que todo o governo do PT é petralha, como fez o Reinaldo Azevedo lá atrás? Pode. Aliás, o termo é ótimo. Tem os irmãos Petralha dos Disney. Ótimo. É um termo sonoro, é uma boa invenção linguística. Mas se você está com isso querendo dizer que o governo do PT, ou se fosse outro, PSDB, PL, não importa. Se você está dizendo que o governo é eivado de corrupção, você pode sim ser chamado a provar o que você está dizendo. Você é um jornalista de grande prestígio,
você possui grande repercussão no que você diz. Se você afirma, por exemplo, se alguém afirmar que eu roubei dinheiro da minha universidade, eu não vou replicar o que a pessoa disse. Tenha absoluta certeza que eu peço para a Procuradoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro me representar, me defender e levar essa pessoa a juízo. Então, me parece muito duvidoso que nós consigamos ter um pequeno grupo de pessoas que tenha a capacidade de determinar esta palavra sim, aquela palavra não. Mas não é esse o objetivo do grupo, porque na maior parte dos casos, Leonardo, quando o discurso de ódio explode, já existe tipificação em lei. Racismo é crime inafiançável. Injúria racial, o que não era, tornou-se crime inafiançável. Apologia à tortura, incitação à violência, transfobia, homofobia, já são crimes tipificados. Se alguém incorrer nessa, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Se alguém defender o nazismo, não é liberdade de expressão. No Brasil é crime. Na Alemanha, Leonardo, se você defender o nazismo, você vai para prisão. Prisão. Então, mas me parece que se em lugar disso nós pensarmos na retórica do ódio, nós temos como agir desde o primeiro momento. O mais importante, isso me parece fundamental, e eu tenho pensado muito na experiência do Jair Messias Bolsonaro, porque, Leonardo, como nós sempre somos aqui, sejamos intelectualmente honestos. O Jair Messias Bolsonaro não enganou ninguém. Tudo que ele fez no governo, a arquitetura da destruição, o descalabro, o genocídio com os Yanomamis, lá atrás, o Bolsonaro já havia proposto a extinção das reservas Yanomamis. Ele foi garimpeiro, o Bolsonaro foi garimpeiro ilegal. Então, o Bolsonaro, Leonardo, ele não nos enganou. Ele não fingiu ser uma coisa para depois revelar-se o seu oposto. Ele sempre foi fiel ao seu discurso. Ele sempre foi fiel à sua retórica. Nós demoramos a agir. Então, a minha proposta, não a minha proposta, uma reflexão que eu pretendo propor no âmbito deste grupo, é que se nós desviarmos o foco do discurso de ódio para a retórica do ódio, nós damos um passo gigantesco à frente. Não estou negando a existência do discurso de ódio, eu não sou louco. Mas o discurso de ódio, na maior parte das vezes, ele já está tipificado como crime na lei brasileira. O que está totalmente à margem é a retórica do ódio. Por exemplo, dou um exemplo e seguimos a conversa. Olavo de Carvalho, desde 2005, quando ele ingressa nas redes sociais com um programa de rádio chamado The True Outspeak, e quando ele lança o seu curso online de filosofia, o COF, o Olavo de Carvalho, durante 16 anos, difundiu retórica do ódio livremente nas redes sociais, sem que nós jamais tenhamos tido a iniciativa de, pelo menos, questionar. Quando, em 2019, o Olavo de Carvalho ofereceu... Perceba o que eu vou dizer agora, Leonardo. O Olavo de Carvalho ofereceu para todas as polícias militares do Brasil um curso gratuito. E depois eles dizem que é a esquerda que doutrina. Imagina o conteúdo do curso ensinado pelo Olavo de Carvalho. Pura retórica do ódio. Pura retórica do ódio. Um dos seguidores do Olavo de Carvalho, o Abraham Weintraub, ou o irmão do Weintraub, um dos Weintraubs, uma vez disse numa palestra que o Olavo tinha nos ensinado. Primeiro você xinga, depois você argumenta. Né? É isso. Primeiro, era mais ou menos isso. Quer dizer, era assim que você quebrava o oponente, começando pela agressão. Mas aí eu queria trazer, por exemplo, fora do campo do jornalismo. Deixa eu trazer algo que, na minha opinião, foi preparatório para esse momento bolsonarista. Os programas policiais da televisão brasileira, do tipo Datena, constituem retórica do ódio? Constituem discurso de ódio? O filme Tropa de Elite constitui retórica de ódio, na sua opinião? Também, não, falar, não. Além desses programas e do filme? Tá ótimo. Não, eu não chegaria tão longe. Porque eu acho que no caso de um filme, eu acho que o diretor tem plena licença poética, liberdade artística, e eu conheço romances notáveis em que o escritor deliberadamente assume a voz de um personagem absolutamente desprezível para despertar a consciência do leitor. O leitor chega na página 70
ele está tão revoltado com aquele personagem que, em alguma medida, isso desperta a consciência dele para aquele tipo de discurso, para aquele tipo de comportamento. Então, um filme como Tropa de Elite, eu certamente não incluiria nenhuma manifestação artística nessa categoria, em nenhuma circunstância. Eu limitaria para que nós não percamos o foco, porque o mais importante numa situação desta é manter o foco. Porque se nós quisermos abraçar o mundo, nós não somos capazes nem de dar um abraço no amigo mais próximo. Mas se nós mantivermos o foco, isso muda de figura. Então vamos lá. Qual é o foco que eu proponho? Imaginemos que nós tenhamos, como todos nós temos, o nosso famoso tio do churrasco, que dirá as barbaridades que eles sempre dizem nos domingos familiares que se tornaram impossíveis no Brasil. Não dá para tipificar como crime. Imaginemos que este mesmo tio do churrasco abre um canal do YouTube com este mesmo discurso. Ele começa a se dar conta de que esse discurso é monetizável e que quanto mais ele radicalizar o discurso, maior o número de pessoas que ele atinge. E se ele atingir um número muito grande de pessoas, ele pode, inclusive, tornar-se um deputado ou uma deputada federal. Leonardo, eu fiz uma descrição de muitas personalidades do mundo bolsonarista, não fiz? Bia Kicis, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, todos tiveram essa trajetória. Nas suas salas de aula, no seu grupo de trabalho, eram pessoas que você deixava de lado, porque as opiniões eram inaceitáveis. Começaram a ter, através das redes sociais e das plataformas digitais, um enorme alcance, radicalizaram o discurso, porque se deram conta de que a radicalização colocava dinheiro no seu bolso, tornaram-se políticos e, como políticos, levaram este país ao caos. Leonardo, o que aconteceu em Foz do Iguaçu, o que aconteceu em Sinop, o genocídio dos Yanomamis seria o destino deste país se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Então, aqui, manter o foco e manter o bom senso. Não se trata em nenhuma circunstância de começar a buscar discurso de ódio em todos os lugares. Não é isto. O que me parece do que se trata é de manter um foco e compreender que o discurso de ódio é uma explosão. O que vem antes é a retórica do ódio. A retórica do ódio pode ser coibida no seu princípio. Por exemplo, todos esses políticos que eu citei, todos convocaram para as manifestações do dia 8 de janeiro. Eu tenho vídeos guardados. Todos convocaram para as manifestações de 8 de janeiro. Todos questionaram a legitimidade das urnas. Todos favoreceram o delírio da interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins do artigo 142. Todos diziam tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todos afirmaram que o Lula não ia subir a rampa. Todos disseram o tempo todo conclamaram, dando falsa esperança para as milhares de pessoas na porta dos quartéis, dando ao delírio coletivo algo que só aconteceu no Brasil, Leonardo. Isso é muito grave. Veja, Leonardo, o que eu vou dizer agora é muito grave. Vou pensar em voz alta com você. Se eu tiver certo, é a razão objetiva pela qual todos esses políticos e essas políticas precisam ser investigados com seriedade e punidos com rigor. Veja, o ecossistema de desinformação permanente que estimula a retórica do ódio, que leva à desumanização do adversário, que permite terrorismo doméstico, como o caso do Foz do Iguaçu, o caso de Sinop e o caso de George Washington, que tentou explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Leonardo, onde nós chegamos? É aí que a retórica do ódio nos levou. Pois bem, se essas pessoas, muitos são conhecidos nossos, foram levadas à dissonância cognitiva coletiva, a uma autêntica realidade paralela, pedindo para alienígenas pousarem no Brasil para manter Bolsonaro no poder. Se nós vimos pessoas rezando ajoelhadas para um pneu murcho, para um pneu vazio. No Brasil, este delírio coletivo foi auxiliado, tornou-se crível, tornou-se com um ar de realidade, porque o exército brasileiro apoiou as pessoas na frente dos quartéis.
porque as polícias militares ajudaram. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os terroristas para o assalto à sede dos três poderes. Porque o comando das Forças Armadas, entre o 30 de outubro e o 1 de janeiro, lançou uma nota indecente, vergonhosa, que envergonha as Forças Armadas brasileiras, dizendo que as manifestações eram pacíficas e eram legítimas, manifestações golpistas. Isto é, ao delírio coletivo produzido pelo ecossistema de desinformação, essas pessoas tiveram o aval do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, de políticos e de políticas. Percebe, Leonardo? Então, aqui é a retórica do ódio em plena ação. Quando ela explode pela tensão acumulada, é o 8 de janeiro. Mas o que vem antes precisa ser investigado democraticamente, devido ao processo legal, amplo direito de defesa, acesso a todas as instâncias recursais da legislação brasileira. Mas esses deputados, essas deputadas, o general, comandante do Exército de Brasília, que não permitiu que o acampamento fosse desmontado e disse: haverá um banho de sangue, ele precisa sofrer punição. O comandante da aeronáutica, que teoricamente se recusou, da Marinha, que é o que parece se recusou a bater a continência para o presidente Lula, precisa ser punido. O coronel da Polícia Militar, que estava no comando das ações e que não impediu a destruição da sede dos três poderes, aliás, ele já está punido e preso. O ministro Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, que parece ter criado condições favoráveis para que aqueles atos terroristas ocorressem, precisa ser punido e preso. Isso é muito grave, Leonardo, porque ao delírio coletivo, no Brasil, isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, Leonardo. No Brasil, ao delírio coletivo se uniu a ação concreta do aparelhamento bolsonarista da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Forças Armadas, das polícias militares. É por isso que um grupo como este, montado com muita sensibilidade pelo ministro Silvio Almeida e liderado pela ex-deputada Manuela Dávila, pode ter uma enorme importância para o país, porque nós precisamos trazer todos esses casos para a discussão pública e precisamos compreender que eles só são possíveis porque antes do discurso de ódio, antes da explosão da violência, há uma silenciosa retórica do ódio por anos e anos e anos. Aí a gente vai chegar num outro ponto que é fundamental nessa silenciosa retórica do ódio, que está associada ao antipetismo, aos interesses das classes dominantes no Brasil, à tentativa de implantar um choque neoliberal. Por quê, João? O neoliberalismo ele foi derrotado nas urnas 4 vezes no Brasil. Perdeu 2002, 2006, 2010, 2014. Exatamente. E perderia 2018. Então, todo esse movimento nos meios de comunicação, ele foi estimulado, na verdade, pelos grandes interesses capitalistas aqui no Brasil. E aí a gente chegou em 2016, com o país já incendiado pela desinformação e retórica do ódio, com coisas do tipo, o PT quebrou o Brasil, coisas desse tipo, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O impeachment que, na visão predominante na academia, quase unânime, absolutamente majoritária, foi um golpe de Estado, um golpe de nova natureza. Aí você vê hoje as pessoas da imprensa comercial que querem classificar como desinformação quem chama o golpe como golpe, incluindo o próprio presidente Lula. Se você vai nos editoriais da Folha, do Globo, do Estado, eles acusam o presidente Lula de cometer desinformação ao chamar o golpe de golpe. Como é que você vê essas questões, essas nuances e os interesses de classe que estão por trás da desinformação? Nossa, essa questão é tão complexa, Leonardo. Essa questão valeria um seminário. Vale um seminário. Vale um seminário. Eu acho que você pode organizar um seminário mesmo, para a gente ir andando pelo Brasil falando sobre isso. É muito importante. Vamos lá. Se nós lembrarmos que a Lava Jato só foi possível porque a então presidente Dilma regulamentou de forma definitiva o estatuto da delação premiada, porque não estava regulado. A primeira delação premiada de importância no Brasil foi feita fora de uma regulação específica pelo então juiz Sérgio Moro,
E com quem? Com o Alberto Youssef, que logo depois ele solta e comete os mesmos crimes e ele solta de novo. Lá no caso do Banco do Paraná, do Banestado do Paraná. A Lava Jato, e isso, no meu livro eu mostro o artigo, o então juiz Sérgio Moro escreveu, além da sua tese de doutorado que eu li, Leonardo, olha o sacrifício. Ele escreveu um artigo famoso sobre a Operação Mãos Limpas. Análise dele, Sérgio Moro, da Operação Mãos Limpas na Itália. A análise dele está escrito por ele. Se quiser, depois eu te mando o artigo que eu tenho em PDF, você pode divulgar. Ele diz assim: a Operação Manipulite só foi bem sucedida na Itália porque houve um acordo estratégico inteligente entre corte e imprensa. Como assim? Aí ele diz: para ganhar a opinião pública, para torná-la favorável ao trabalho feito na corte, é necessário vazamentos seletivos para alimentar a imprensa. Leonardo, está escrito. Isso antes mesmo dele ter assumido a Operação Lava Jato. Dele ser o juiz da Operação Lava Jato, que era do Ministério Público com o doutor Dallagnol. Está dito. Há muitas redações no Brasil, na verdade, durante a Operação Lava Jato, funcionaram como relações públicas da operação, porque recebiam vazamentos seletivos do Ministério Público e esses vazamentos eram publicados tal qual fatos objetivos apurados pelo jornal. Era uma época de crise da imprensa no mundo inteiro, Leonardo, você vai lembrar. Era uma época de crise da imprensa. Muitos veículos de comunicação no mundo inteiro, como uma estratégia para enfrentar a crise, começaram a cortar sistematicamente repórteres investigativos. É muito caro você manter um repórter durante meses para levantar uma matéria com viagens no Brasil, viagens no exterior, diárias. A Operação Lava Jato caiu como uma luva nesse cenário de crise, porque eles davam o tempo todo, entre aspas, furos jornalísticos. Ora, vamos lembrar 2 fatos que mudaram a história do Brasil? Primeiro fato. 1 fato. 2. 1. Primeiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe uma ligação da então presidente em exercício, Dilma Rousseff. Essa conversa é gravada. No instante em que a voz da presidente Dilma surge no telefone, a gravação tem que ser interrompida, é lei. Se você gravar um presidente dos Estados Unidos ilegalmente, você vai para a prisão, porque é high treason, é alta traição, Leonardo. No Brasil, um presidente em exercício não pode ser investigado. Não pode ser gravado em nenhuma circunstância. Pois bem, além disto, na hora em que aquela gravação foi feita, já havia uma ordem para que se interrompesse a gravação. Essa ordem havia sido dada uma hora, quase 2 horas antes da gravação. Isto é, aquela gravação era ilegal. Era ilegal porque envolvia presidente em exercício. Era ilegal porque o Ministério Público já havia mandado interromper a gravação. Porque estavam atingindo pessoas de foro privilegiado que apenas podiam ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeira instância não pode fazê-lo. Leonardo, na mesma noite, a Rede Globo anuncia que no Jornal Nacional haverá uma bomba. O país para. A ligação ilegal, a gravação ilegal é transmitida pela Rede Globo no Jornal Nacional, que deve ter tido um dos seus maiores picos de audiência. Leonardo, no dia seguinte, milhões de pessoas vão às ruas para pedir o impeachment. Vou repetir. Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, este juiz estava preso até hoje. Leonardo, o Edward Snowden não pode voltar para os Estados Unidos. Você sabe por quê? Porque ele divulgou
gravações e documentos referentes à presidência da República. Nos Estados Unidos é high treason. O juiz de primeira instância, Sérgio Moro, vazou para a Rede Globo. Quem terá vazado? Ele vazou para a Rede Globo. Naquela novela que a Rede Globo fazia com os dutos de petróleo, que não saía petróleo, mas dinheiro de corrupção, que era uma autêntica novela. O Brasil teve, durante 2 anos, uma novela diária no Jornal Nacional, com vinheta e trilha sonora. O juiz Sérgio Moro, naquele momento, deveria ter sido retirado daquela investigação. Ele deveria ter perdido aquela causa. Ele deveria possivelmente ter sofrido uma reprimenda e talvez ele, juiz Sérgio Moro, deveria ter ido para a prisão. Então... Não, pode concluir. Naquela ocasião, eu considero que o PT cometeu um erro. O erro não foi ter respeitado a deliberação do Gilmar Mendes, que impediu a nomeação do Lula. Deliberação do Supremo Tribunal Federal acata-se, ou não há democracia possível. Mas o PT deveria ter denunciado de maneira formal o então juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, nas Nações Unidas. Porque em qualquer lugar do mundo, se soubesse que um juiz gravou de maneira ilegal uma presidente em exercício e vazou para a mais importante televisão do país, para exposição pública, este juiz teria sido execrado no mundo inteiro. Então, a lição tem que ser aprendida. Só que aí, João, aí você tem um exemplo de desinformação a serviço do ódio, porque o diálogo não tinha absolutamente nada demais, mas ele estava ali pensado para provocar ódio, com a colaboração do sistema dominante de comunicação no Brasil. Então, essa que é a questão central, que se a gente for de verdade enfrentar a retórica do ódio, a desinformação, isso significa enfrentar os grandes grupos de comunicação brasileiros. Agora, e aí que esse grupo de trabalho vai esbarrar nos grandes interesses. Aí eu não posso, o grupo nem se reuniu, eu não quero em nenhuma circunstância ter a indelicadeza de falar em nome do grupo, de jeito nenhum. Mas uma questão que deve ser proposta em seminários abertos, públicos, é discutir de maneira transparente e intelectualmente honesta esses episódios. Me parece, Leonardo, não sei se você concordaria, me parece que, de uma forma indireta, a Rede Globo realizou uma certa autocrítica, porque a Rede Globo, durante o governo do Bolsonaro, a partir de um certo momento, a Rede Globo assumiu a editoria, especialmente a editoria do Jornal Nacional, assumiu um papel muito diverso do que havia tomado até então. E mesmo casos, por exemplo, o Estado de São Paulo, durante a campanha, publicou alguns editoriais que são, francamente, algumas das coisas mais lamentáveis escritas em toda a história da imprensa brasileira. De Hipólito da Costa até hoje. Alguns dos editoriais do Estado de São Paulo estão entre as peças mais lamentáveis da imprensa brasileira. Agora, olha a complexidade do problema, Leonardo. Por isso nós temos que realmente fazer um seminário importante sobre isso. Ao mesmo tempo, quem revelou a corrupção do Ministério da Educação com documentos e com gravações de áudio foi, de um lado, o Estado de São Paulo, do outro, Folha e UOL. Quem levantou o esquema do orçamento secreto a partir de uma análise minuciosa, muito bem feita de planilhas, foi o jornalista Breno Pires, do Estado de São Paulo. A jornalista Andresa Matais, do Estado de São Paulo, com uma equipe, analisaram um pouco mais de 20 horas de gravações feitas das pessoas que estavam dentro da sede dos três poderes, destruindo tudo, fizeram uma análise semiótica, isto é, uma análise de discurso verdadeiramente brilhante e mostraram que o motor por trás da ação daquelas pessoas tem nome próprio, é Jair Messias Bolsonaro, porque as pessoas destruindo a sede dos três poderes repetiam dizeres do Bolsonaro. Então, percebe, Leonardo? Ao mesmo tempo
João, recentemente o cara que queria explodir o aeroporto de Brasília mandou uma carta para o Bolsonaro dizendo que suas falas fizeram aflorar esse sentimento patriótico. Isso. E o cara explodiu o aeroporto. Né? Mas todo esse fenômeno passou pelos meios de comunicação. Eu sei que há a sua complexidade, que obviamente há bons jornalistas em todos os veículos de comunicação, inclusive nesse, mas no essencial, esses veículos não fazem a sua autocrítica em relação ao golpe de Estado e nem farão. Né? E vão acusar de desinformação quem chama o golpe de golpe. Ou seja, o tema é extremamente complexo. E agora mesmo há um tema fundamental, que é a questão dos juros altos do Banco Central e do absurdo de você ter no Banco Central alguém que foi votar com camisa amarela da seleção brasileira, atendendo a convocação do Bolsonaro. Alguém que permanece no grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, que durante a campanha forneceu dados para a campanha do Bolsonaro na esperança da sua reeleição. O que a grande imprensa tem feito em relação a essa questão é considerar que o presidente Lula está mais radical do que nunca foi, porque não se pode discutir a independência do Banco Central. Maria da Conceição Tavares, na década de 90, já perguntava: Banco Central independente em relação a quem? E ela dizia: o que se quer no Brasil é um Banco Central independente do Estado, mas dependente do mercado. Então, essa questão, Leonardo, eu acho que o tempo está acabando. Dá um seminário. Vamos organizar esse seminário e vamos rodar o Brasil, Leonardo. Vamos fazer isso. Mas, João, obrigado mais uma vez. Parabéns aí por participar desse grupo tão importante e vamos acompanhar os trabalhos. Obrigado mais uma vez a todo mundo que Leonardo nos acompanhou. Um abraço para sempre. E vamos seguir aqui. Valeu, forte abraço. A você, deixa eu só achar que achei a vinheta de encerramento. Um abraço, então. Valeu. Obrigado. Tchau.